Certo, galera? Sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula técnica e hoje é uma aula técnica de alto nível. Nós vamos falar sobre os problemas de fator de potência com sistemas fotovoltaicos. Então, se não aconteceu com você, mas vai acontecer com algum cliente, no momento de colocar um sistema fotovoltaico, vir ali uma surpresa na conta de energia, uma multa por excedente reativo e o teu cliente não saber o porquê. E vem todo aquele transtorno. Mas isso acontece e a gente vai explicar o motivo para que isso venha acontecer e como que você possa se antecipar a esse problema, gerando consultorias ou agregando aos sistemas fotovoltaicos que você instala essa solução de correção de fator de potência. Nós vamos falar sobre a correção de fator de potência no inversor, lá no próprio inversor do sistema fotovoltaico, e também a correção de fator de potência com o banco de capacitor. Nós vamos falar também sobre o controle do fator de potência. Como que eu vou fazer esse controle, uma vez que durante a geração fotovoltaica que ocorre essa mudança que no fator de potência que a concessionária enxerga. Então a gente vai comentar sobre esses dados e responder algumas dúvidas. Então, aulão, você que está chegando agora, já deixa o teu like, já se inscreve aqui no nosso YouTube novo da Electric Academy, então a gente precisa muito do seu apoio. E você que está aqui no Instagram, vem para o YouTube, corre, clica no link da bio, que a aula hoje está fantástica. Pessoal, um assunto muito pedido, muito comentado, muita gente vem falando e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre as estratégias e que já vai te ajudar a resolver muito problema e até evitar transtornos com seu cliente caso você instale sistemas fotovoltaicos. Tá? Então, o tema de hoje é esse: bancos de capacitor ou correção de fator de potência em sistemas fotovoltaicos. Antes da gente entrar, a gente tem que falar que a aula de hoje a gente vai focar na parte do banco de capacitor, na parte da correção do fator de potência. Não vamos focar no sistema fotovoltaico porque não está nesse escopo dimensionar o sistema fotovoltaico, mas sim avaliar qual é a relação que existe entre o sistema fotovoltaico que eu instalo, principalmente em consumidores do grupo A, que é onde tem esse monitoramento do fator de potência, e esse baixo fator de potência que vai ocorrer, que não é um problema da carga, mas sim como a concessionária enxerga essa relação de potências devido ao alto consumo do sistema fotovoltaico que vai injetar principalmente potência ativa no sistema. Beleza? Então vamos começar. Muito boa essa aula aqui, então fiquem conosco que a gente vai seguir muito conteúdo. A primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, é que esse sistema, essa abordagem, ela vai seguir para diferentes caminhos. Mas hoje nós vamos falar sobre a relação de potência entre a concessionária e o sistema fotovoltaico. Vamos comentar sobre isso, como que isso ocorre, qual é a relação, o comportamento com o banco de capacitor. Então, o banco de capacitor tem que ter alguns cuidados ao ser instalado nesse tipo de sistema, e um estudo de caso de correção de banco de capacitor no sistema fotovoltaico. A gente vai fazer uma pequena simulação mostrando como que a concessionária percebe isso e por que é tão importante a gente entender essa relação. Em outros casos, pode ser que nós não tenhamos muito problema com relação a isso. Beleza, pessoal? Deixa eu só colocar aqui rapidamente, mudar aqui a internet. Verifique se a internet está boa aí para vocês. Dê uma oscilada aqui para a gente. Se a internet estiver tudo 100%, a gente vai continuar aqui a nossa apresentação. Seguindo aqui, nós vamos ter esse sistema, tá? Esse que é o cuidado inicial que a gente precisa ter ao dimensionar esse sistema, ao avaliar esse cenário. Então, nós temos esse sentido, né, de avaliação e toda essa questão. Tá tudo bem na internet, hein? Tá, beleza. Então, vamos lá, vamos seguir. Avaliando esse primeiro ponto, a primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: qual é o impacto do fator de potência com a instalação de sistemas fotovoltaicos? Esse impacto ele vai ocorrer principalmente em instalações do grupo A, que é uma instalação onde tem esse monitoramento de energia, né, da correção do fator de potência, e que vai ter essa multa. Em
instalações do grupo B, onde não há multa por reativos, em algumas concessionárias, ela vai identificar que tem um baixo fator de potência e pode exigir do cliente que faça uma correção. Não vai aplicar uma multa, mas vai ser ali uma recomendação da concessionária. E algumas concessionárias fazem isso. Na grande maioria, grupo B não tem nada, não ocorre multa e nem ocorre recomendações para correção de fator de potência. Então, o sistema fotovoltaico não vai fazer diferença. No grupo A já é diferente. Nós temos essa multa por excedente reativo ou por excedente reativo capacitivo ou indutivo, dependendo do caso. E nesse momento você precisa entender essa relação. Então é isso que a gente vai estudar hoje de forma bem detalhada. Primeiro caso, pessoal, a gente tem que entender parte por parte. A primeira parte é avaliando que a concessionária ela vai fazer essa medição no momento que você instala uma geração distribuída, um sistema fotovoltaico, na concessionária do grupo A, por isso que tem uma subestação aqui, grupo B, isso talvez não faça sentido, mas no grupo A isso é necessário fazer essa análise. Eu tenho um medidor bidirecional, tá? E eu vou ter a subestação do cliente e nós vamos ter a carga. No momento que se instala a geração distribuída, geralmente ela vai ser instalada aqui quando tem potências menores, ela vai ser instalada abaixo da subestação, após a subestação, no QGBT. E essa energia fotovoltaica, energia que vem do sistema fotovoltaico, energia ativa na sua grande maioria, ela vai ou para carga ou volta para a concessionária para gerar créditos. Esse caminho aqui vai fazer diferença. Por quê? A concessionária ela vai medir, aqui o medidor dela vai medir o que está daqui para baixo. Então, o que acontecer dessa barra para baixo é o que ela vai estar monitorando. E é nesse momento que ocorrem esses problemas. Então, esse aqui é um primeiro caso onde nós temos a concessionária injetando aqui na carga tanto a potência ativa quanto a potência reativa, o que vai nos dar a potência aparente ou a potência total do sistema, só que o meu sistema fotovoltaico está desligado ou não existe. Então, nesse primeiro cenário, eu tenho um fluxo de potência que é basicamente da concessionária para a carga. E essa carga ela vai ter o seu fator de potência, vai ter que ser feita uma correção do fator de potência da carga para não gerar excedente reativo, para não gerar multa na concessionária. Ponto. Isso aqui você tem um controlador, o próprio sistema de controle vai fazer todo esse trabalho. Então, isso aqui é muito comum, é o caso mais normal, que é somente a concessionária. Mas, quando com uma instalação, um cliente instala o sistema fotovoltaico, a gente muda, a gente vai para um outro caso, que é o seguinte: agora eu já liguei o meu sistema fotovoltaico. O sistema fotovoltaico está ligado, eu estou injetando energia, principalmente ativa, aqui na minha rede, aqui no meu cliente. E, além disso, eu também estou injetando potência ativa e potência reativa da concessionária para a carga. Só que durante o dia, que é onde ocorre a maior geração, né, e é onde, principalmente no pico ali de meio-dia, 2 horas, e é onde também, na grande maioria das instalações elétricas, ocorre o maior consumo, essa energia elétrica que vem do sistema fotovoltaico, na sua grande parte, ela vira um alto consumo. Ou seja, essa energia ela vai fluir para a carga, em vez de fluir em sua totalidade para a concessionária. Nesse momento, o sistema fotovoltaico ele está fazendo a alimentação, ele está fazendo ali, ajudando a levar potência ativa para a carga. E a concessionária não precisa mais injetar toda a potência ativa que era necessário. Então, ocorre uma compensação. O sistema fotovoltaico injeta, eu tenho um alto consumo, isso é muito bom, tá? Para eu ter ali justamente o retorno do investimento. Porém, essa relação de potência que fica lá no medidor da concessionária começa a trazer um problema, porque em algum momento eu posso ter mais energia reativa indo da concessionária para o cliente do que potência ativa. E isso vai configurar um fator de potência baixo, porque justamente eu vou ter esse problema. Então aqui vai ocorrer o problema de baixo fator de potência na concessionária e vai gerar multa para o cliente, que pode ser muito grande essa multa. Se a gente for pensar no balanço de potência, basicamente vai ser assim, pessoal. Nós temos aqui a potência da rede, ou
ou seja, da concessionária. A concessionária vai estar injetando mais potência reativa do que potência ativa, e o sistema fotovoltaico, na grande maioria das vezes, ele vai injetar basicamente potência ativa. Eu posso regular isso no inversor para ele ter ali um limiar de fator de potência, mas isso é muito um ajuste fino, tá, galera? Depende do inversor, isso não é tão comum fazer. Mas aqui a gente vai imaginar que no inversor foi ajustado o fator de potência unitário, ou seja, eu tenho a maior eficiência possível nesse inversor, que é o que a gente busca para ter um retorno de investimento alto. Basicamente, todo mundo quer isso. E nesse momento, eu estou injetando do meu inversor, tá, do meu sistema fotovoltaico na rede, no meu sistema, mas só potência ativa. Então, eu tenho potência ativa da rede, potência ativa da sistema fotovoltaico, e aí eu vou ter a minha compensação, o meu fator de potência através da potência aparente. Nesse momento, para a concessionária, ela pode estar enxergando um baixo fator de potência, porque ela está injetando menos potência ativa que reativa. Mas a carga, ela está consumindo tudo normalmente. Então, o fator de potência da carga está normal, está tudo certo. Aqui é só uma questão de quem entrega mais potência ativa do que outro fornecimento. Então, a concessionária está entregando menos potência ativa do que o sistema fotovoltaico, e por isso o triângulo de potência lá na concessionária, que é onde está o medidor, aponta um baixo fator de potência. E o que eu faço para evitar isso, pessoal? Isso aqui vai acontecer. Porque se eu estou instalando um sistema fotovoltaico e eu tenho uma carga consumindo durante o período do dia, eu vou ter um alto consumo ou um parcial alto consumo. Então, o sistema fotovoltaico em algum momento vai atender, vai alimentar boa parte ali da potência do sistema, da carga. Isso vai depender também da relação entre a potência do sistema fotovoltaico e a potência da carga. Quanto maior for a potência do sistema fotovoltaico, maior essa contribuição que ele dá para a carga e menor tende a ser o fator de potência na concessionária. Então tem que pensar bastante. Eu vou colocar um grande sistema fotovoltaico aqui para tentar reduzir o possível a conta de energia. Então, nesse momento, eu estou colocando muita potência de geração em relação à potência consumida. Isso vai ter uma relação de um fator de potência baixo na concessionária. Então, ao fazer isso, eu tenho que entender que isso vai acontecer. E o meu fator de potência na concessionária vai baixar. Baixando, a concessionária vai gerar multa, porque isso não tem relação, é um problema do consumidor, e a concessionária vai colocar aquela multa lá na conta de energia. E essa multa por acidente reativo pode inviabilizar o projeto do sistema fotovoltaico. Então, imagina, você coloca ali um sistema fotovoltaico para trazer uma economia de 15 mil reais, mas de repente a multa está sendo 5 mil por acidente reativo. Pô, eu tô quebrando ali, eu estou diminuindo quase 30% da minha geração. Eu estou diminuindo ali a minha rentabilidade. Isso é um valor muito alto que vai minimizar ou vai aumentar o tamanho, o período de pagamento de retorno de investimento. Então, isso aqui vai acontecer e é essa a justificativa, tá? Não tem como fugir disso. Outro caso que a gente pode avaliar para tentar evitar isso, né, tentar ajustar, é a gente tentar fazer um ajuste no inversor. Então, nós temos inversores, tá, de sistemas fotovoltaicos, e essa é uma realidade de fator de potência baixo para consumidores do grupo A. Na casa, lá na residência, talvez isso não faça sentido, não precisa nem se preocupar com isso. Mas se é um consumidor do grupo A, que ele tem a medição ali realizada como grupo A, na média tensão. Então, tem ali um controle do fator de potência. Então, se eu vou colocar um sistema fotovoltaico nesse tipo de cliente, eu preciso me preocupar com a possível diminuição desse fator de potência visto pela concessionária. Então, como que eu consigo resolver dessa forma? Existe a forma mais simples, mas que talvez possa também não ser tão viável, que é através de inversores, principalmente inversores da tecnologia Grid Tie, onde você pode ajustar no inversor qual é o fator de potência de saída que você quer. E ele vai
fazer ali pelo controle da tensão e corrente, do defasamento, ele consegue modular e gerar ali, ter a saída com fator de potência numa faixa que você deseja. Então, por exemplo, eu quero que o inversor não tenha uma saída de fator de potência unitário. Quando eu tenho a saída de fator de potência unitário, eu tenho o maior rendimento desse sistema, porque eu estou aproveitando o máximo da potência ativa gerada. Mas se eu quero que o meu inversor não tenha um fator de potência unitário, mas tenha um fator de potência de 0,95 ou 0,94, por exemplo, eu vou ajustar, mas eu tenho que entender que a eficiência dele vai diminuir. Porque no momento que eu tenho uma saída que não é totalmente ativa, eu vou diminuir a minha eficiência perante ali a concessionária, perante o que eu estou fazendo estudo. E alguns investidores vão ter uma faixa de ajuste. Então você consegue ajustar o fator de potência na saída do inversor. Mas você tem que entender que isso vai mudar o teu dimensionamento. Se você quer gerar, por exemplo, 75 kW, né, a potência ativa, e você quer uma saída de fator de potência de 0,92, por exemplo, no inversor, eu tenho que colocar uma potência instalada de sistemas fotovoltaicos painéis acima de 75 kW, para que eu possa ter essa redução e manter na saída os mesmos 75 kW, que é o que eu quero contabilizar na concessionária. Então você tem que entender esse sistema para você diminuir essa relação. Então, isso aqui, às vezes, o inversor permite, outras vezes não. Ah, mas eu posso fazer isso toda vez? Depende da potência e depende do teu estudo. Se você prometeu uma geração X e for ajustar o fator de potência, vai mudar a eficiência do teu sistema. Então, você precisa, às vezes, superdimensionar a geração, ali colocar mais painéis, ajustar ali os arranjos, para que você tenha essa compensação no inversor, beleza? Então, esse aqui é uma saída que muita gente faz quando quer um ajuste limiar, quando quer um ajuste fino, então dá para fazer isso. Aqui nós temos o inversor controlando o fator de potência, que é justamente isso que eu estou falando. Então, o que ele faz? Ele vai fazer esse ajuste, deixa eu passar aqui, ele faz esse ajuste na saída. Só que isso vai reduzir a potência ativa dele, já que ele tem que aumentar a potência ativa e vai ter que modular. Então eu tenho que pensar nisso. Como que isso pode limitar a minha potência de geração? Posso fazer? Posso. Mas desde o momento em que eu estou produzindo, que eu estou dimensionando o meu sistema fotovoltaico, eu preciso entender que eu vou fazer esse ajuste de fator de potência. Em alguns softwares, você já consegue até ajustar isso, colocar o inversor com o fator de potência que você deseja, para compensar. E lembrando, no momento que você faz isso, a carga já tem que ter um fator de potência corrigido. Eu já preciso ter uma carga com um banco de capacitor, porque senão eu não vou usar o meu sistema fotovoltaico para corrigir a carga. Eu uso o sistema fotovoltaico para diminuir essa diferença lá na concessionária, lá no medidor, e não para corrigir a carga. Entenda, se eu tenho um sistema que já está com o fator de potência organizado, eu coloco um sistema fotovoltaico, o fator de potência cai, a culpa não é da carga, a culpa é de como o medidor está enxergando isso. Então, eu vou colocar meu sistema fotovoltaico para ajustar um fator de potência em que eu não fique somente com a potência ativa, mas também trabalhe a potência reativa. Quem sabe isso pode ajudar no fator de potência final lá da concessionária. Então, isso também é um estudo que deve ser avaliado. Tá? Isso aqui usando o inversor como um controlador de fator de potência para ajuste fino e diminuir essa multa que vai existir. Aqui funciona da seguinte forma, tá, pessoal? Como é que o inversor faz isso? Depende da tecnologia, mas na grande maioria dos casos, nós temos aqui o inversor dentro de uma região em que ele vai permitir fazer esse ajuste. Então, ele vai ter essa limitação da potência ativa, mas eu preciso também verificar se o meu inversor tem essa capacidade. E qual é a faixa de ajuste? Geralmente, os inversores vão fazer esse ajuste até 0,94, alguns até 0,92, fator de potência na saída. Menos que isso, é mais difícil ter inversor. E, nesse caso, também vai reduzir cada vez mais a eficiência do teu sistema de geração,
Então, boa parte do que você está gerando, você está injetando como potência reativa. E isso talvez não contabilize no momento que você quer fazer ali uma diminuição da conta de energia, tá? Então é importante você entender esse cenário para poder avaliar. Então aqui é todo o fluxo que vai acontecer, né? Você pode fazer um controle de potência por frequência, e nesse momento ele vai fazendo esse controle de potência pela frequência, gerando ali a saída do fator de potência que você deseja, ou você pode ter um controle de potência por tensão, em que ele avalia a potência injetada e a tensão e faz essa análise. Mas em todos os casos, essa variação, esse ajuste no inversor é automático, mas vai gerar uma redução da eficiência, se caso não foi feito esse estudo prévio antes de se instalar, antes de projetar esse sistema distribuído. Beleza? E aí nós temos o controle de potência reativa, que é um controle mais fácil de ser feito. Geralmente a maioria dos investidores vão ter esse tipo de controle, e nós temos essa faixa de ajuste. Então, dependendo do investidor, você vai ter uma faixa que você vai poder utilizar. Tem investidores que, por exemplo, vão trabalhar com fator de potência em até 0,85 na saída do investidor. Isso aqui, pessoal, não é ideal, porque além de você diminuir a eficiência do sistema, você pode também gerar uma sobrecarga no inversor, algo do tipo. Então vai depender muito da tecnologia do inversor e do limiar. Eu gosto de indicar para os clientes esse tipo de correção com o inversor quando é um ajuste fino, tá? Quando é algo bem simples. Quando eu tenho potências maiores, quando eu tenho ali, por exemplo, potências que são mais pesadas ou que ultrapassam, por exemplo, 30, 40, 50 kVAR de necessidade de potência capacitiva, eu já saio do inversor e eu vou para um banco de capacitor próprio para isso. E aí o controle, a gente vai falar depois como que é feito esse controle de fator de potência, porque é um banco específico para agir nessa correção. Beleza? Então esse é o cenário, tá? Você vai avaliar e ver qual é a melhor possibilidade. Está abrindo aqui todas as possibilidades para vocês. E aí, nós temos, então, o caso 3, que é o quê? Agora, a gente vai fazer um ajuste dessa correção de fator de potência no inversor. Então, eu tenho o inversor grid tie. Nesse inversor, nós vamos ajustar a saída dele para uma saída de fator de potência de 0,94, ou seja, ele não vai injetar na rede somente potência ativa, ele não vai injetar um fator de potência unitário, vai injetar um fator de potência de 0,94. A minha rede está enxergando 0,8. Ele está injetando 0,94. Então, o fator de potência final vai ser de 0,85. Ainda assim, nesse cenário, eu ainda tenho um fator de potência baixo, visto pela concessionária, e isso vai gerar multas por excedente reativo. A carga está corrigida, mas isso pode ser um problema por conta da potência ativa que está sendo injetada. Quanto maior a potência da geração, maior vai ser a possibilidade de um fator de potência menor, beleza? Então, esse cenário, eu corrigi, fiz um ajuste fino, mas mesmo assim não sanou o meu problema. Então, eu preciso buscar novas soluções. Quais são as novas soluções? Eu não consegui resolver o problema no inversor, ajustando o fator de potência de saída dele. Então, eu preciso injetar uma potência reativa capacitiva. Nesse caso, eu já tenho um banco de capacitor na carga, a carga já está corrigida, mas eu vou colocar um outro banco para ajudar na correção e evitar que a concessionária tenha que injetar muito reativo. Às vezes, esse reativo que a concessionária está injetando é um reativo baixo, mas pela relação de fator de potência, a gente precisa de um banco externo, um outro banco, fora o banco que corrige a carga, para trabalhar aqui no que a concessionária enxerga. Então, eu vou ter ainda a injeção de potência ativa e talvez uma potência reativa ajustada aqui no inversor, mas isso não é o suficiente, eu preciso de mais potência reativa para diminuir essa potência maior na concessionária e fazer com que esse triângulo de potência visto pelo medidor da concessionária, aponte a um fator de potência maior que 0,92. Então, eu entro com um banco de capacitor, que geralmente é um banco de capacitor de pequeno porte, tá? Dependendo do caso, e
ele vai entrar de acordo com um controle de fator de potência. O controle de fator de potência pode acontecer visto acima do ponto onde tem aqui o sistema fotovoltaico, ou você pode colocar um controlador de fator de potência que se comunique com o medidor da concessionária. Deve ter aqui uma saída ótica, você conecta e eles vão se comunicar. Ou seja, o fator de potência que o medidor está enxergando, o próprio controlador vai enxergar e vai fazer esse acionamento do banco de acordo com o que o medidor está enxergando. Isso é o ideal a se fazer. Só que a gente tem que avaliar questões de tensão, tá? Se eu tenho mais de um transformador no cliente, então eu tenho que ver as tensões. As tensões são diferentes em cada cliente, em cada transformador, perdão. Tem 3 transformadores, 2 transformadores com 380 volts, um com 220. E aí? Então eu vou ter que ver qual desses transformadores eu vou colocar o banco de capacitor para fazer essa correção, porque eu não vou poder usar um único banco para os 3 transformadores, já que eu tenho tensões diferentes. Então, entra estudos mais avançados. E nesse cenário, onde eu estou tanto fazendo o ajuste fino do fator de potência pelo inversor e também injetando uma potência reativa capacitiva por um banco para essa correção, nós vamos ter essa relação, onde a rede, a concessionária, está enxergando 0,8, por exemplo, né, inicialmente, porque ela está injetando mais potência reativa do que ativa, já que o sistema fotovoltaico está injetando mais potência ativa do que a reativa, quando eu tenho um alto consumo, e eu entro com um capacitor para compensar, para diminuir essa potência reativa que a concessionária vai ter que injetar, já que o banco de capacitor que vai fazer essa correção. Então, nesse momento, eu tenho um controle e o fator de potência que antes era 0,8 passa a ser 0,94. Esse fator de potência enxergado pela concessionária. Então, nesse momento, eu tenho um banco de capacitor específico para isso, mais uma possível correção no inversor. Dependendo das potências, isso pode ser necessário e eu vou ter um controle de fator de potência ajustado. O meu cliente não paga a multa e ainda assim está gerando energia através do sistema fotovoltaico. Eu mantenho a eficiência do sistema, uma vez que eu não tenho multa, então o sistema vai se pagar mais rápido e eu também tenho o sistema todo certinho. Então isso aqui pode acontecer. É um sistema final em que você vai precisar fazer esse ajuste. Vai depender de cada cenário. Aqui nós temos um exemplo de como que isso ocorre em um diagrama unifilar, porque a gente viu na teoria como que isso pode estar relacionado, mas como que num diagrama unifilar eu tenho essa instalação? Como que eu posso passar isso para o meu cliente? Então aqui nós vamos ter o seguinte cenário. Nós temos aqui as situações que nós abordamos anteriormente, onde na situação 1 eu tenho o sistema normal, tá? Sistema normal, concessionária, a carga, fator de potência 100%. Depois, coloca-se uma geração distribuída e nesse momento eu tenho o sistema gerado, onde eu tenho quilowatt gerado, eu tenho quilowatt fornecido e a carga está pegando tanto a potência ativa da concessionária quanto a potência ativa do meu sistema de geração. Está distribuída. E nesse momento eu vou ter mais potência reativa na concessionária do que ativa, que eu tenho fator de potência baixo, tá? Então eu vou ter problema. E aí nós vamos ter esse outro cenário, onde nós temos a potência sendo totalmente consumida no alto consumo. Então eu tenho a potência ativa entrando no meu sistema da geração distribuída, a carga consumindo essa potência ativa e pegando a potência reativa lá da concessionária. A concessionária está enxergando a potência reativa saindo e a potência ativa entrando. Então, uma outra situação em que eu tenho que avaliar, e nesse caso, dependendo do cenário, ela pode ter um fator de potência abaixo de 0,92 ou não, vai depender da relação também entre essas potências. Então esse é um cenário que a gente vai avaliar e precisa buscar. Aqui nós temos o diagrama unifilar avaliando um ponto de medição em 13,8. Então eu tenho a subestação, a entrada, a subestação, aqui eu tenho o cubículo de medição, nós vamos ter o transformador com o cubículo de proteção e nós vamos ter a saída, transformador de 300 kVA,
que vai rebaixar para 380, 220. Nesse momento está tudo 100%. Nós temos o quadro de cargas, quadro das cargas, e eu vou ter o quadro do sistema fotovoltaico, onde vai ser inserido o sistema fotovoltaico de acordo com o dimensionamento. O sistema fotovoltaico foi inserido e nesse momento nós vamos ter esse tipo de problema, onde provavelmente eu vou ter o sistema fotovoltaico alimentando a carga e aumentando a potência reativa em relação à potência ativa aqui na medição. E aí nós vamos colocar um banco de capacitor que pode ser instalado no QGBT, né? Ou o ideal seria esse banco ser instalado acima do sistema fotovoltaico, mas isso pode gerar também problemas com o sistema, porque no momento que eu coloco um banco de capacitor acima do sistema fotovoltaico, pode acontecer de ter flutuações de tensão e pode dar problemas tanto no banco quanto no sistema fotovoltaico. Mas nós temos aqui soluções que você pode ter. Isso aqui é o que a gente basicamente tem como solução, tem como recomendação a ser passada para... Perdão, aqui, pessoal, saiu aqui, a ser passado para os clientes. Deixa eu abrir aqui para mostrar aqui um exemplo, para a gente fazer essa simulação e vocês entenderem um pouco mais dessa relação, que às vezes fica um pouco confuso e a gente não consegue entender tão bem. Aqui eu tenho essa planilha que é a CAP X Pro, é uma planilha de dimensionamento, tá? De bancos de capacitores, ela faz todo o dimensionamento, faz tudo automático. É uma planilha que é específica para os alunos do curso de bancos de capacitores, inclusive dimensiona até o filtro de harmônicos para você instalar no sistema com um banco de capacitor dessintonizado. Então é alto nível aqui essa planilha. Mas eu vou para cá, ela faz também a verificação do gerador de energia com a correção do fator de potência, com banco de capacitor, curva de capabilidade, mas eu vou aqui no sistema fotovoltaico e a correção de fator de potência. Então vamos fazer aqui duas simulações. A primeira simulação, eu vou avaliar uma carga que tem 1.500 kW de potência com um fator de potência de 0,92, tá? Então, nesse caso, ela vai precisar de uma potência reativa de 493 kVA, kVAR, tá? Uma potência alta de 1.500 kW, tá? Potência ativa. E o fator de potência de 0,95. Então, uma carga alta, pesada. Eu vou instalar no meu sistema um sistema fotovoltaico que não vai compensar tudo. Aí eu vou colocar aqui uma usina ali, mas que não vai ser de 1.500, vai ser uma usina de 75 kVA. Uma usina pequena, 75 kVA, só para diminuir um pouco o custo com energia elétrica. Então eu tenho 1.500 kW de potência, eu vou colocar um sistema fotovoltaico de 75 kVA. Aqui eu estou falando kVA, porque depois a gente vai ajustar a saída e pode ser que mude a potência ativa e a potência reativa. Então, nesse momento, a gente não vai colocar nenhum banco de capacitor após o sistema fotovoltaico, só o sistema fotovoltaico e a carga. E o que acontece? O fator de potência do sistema fotovoltaico na saída vai ser um fator de potência unitário. Ou seja, aqui o meu sistema fotovoltaico ele vai injetar toda a potência gerada em potência ativa. Então, os 75 kVA vão virar 75 kW, já que eu tenho potência ativa unitária. Tudo é potência ativa injetada. Eu tenho uma potência de consumo elevada, uma carga com 1.500 kW e com uma potência reativa necessária de 493. Aqui já está corrigido. Por quê? Porque eu já tenho o fator de potência em 0,95. Então, já está tudo corrigido e está tudo 100%. O que acontece? No momento que está injetando, olha só, a concessionária ela não vai injetar 1.500 kW, que é o que a carga precisa, porque eu tenho 75 kW injetada pelo meu sistema de geração distribuída. Então, nesse momento, como o que diminui aqui nela é muito baixo, o fator de potência da concessionária se mantém o mesmo. Ou seja, mesmo eu tendo o sistema fotovoltaico, como a potência do sistema fotovoltaico em relação à potência da minha carga é muito baixa, não traz uma relação, não vai nem fazer diferença. Então, nesse caso, eu nem preciso me preocupar com o baixo fator de potência, beleza? Agora vamos mudar. Presta atenção, aqui eu fiz um caso em que tinha uma potência muito alta
e um sistema fotovoltaico com potência baixa. Não vai dar tanta diferença e vai ficar tudo 100%. Agora, vamos imaginar um outro cenário. Um cenário, por exemplo, em que eu tenho uma carga com 112,5 quilowatts. Ou seja, eu tenho ali um consumidor que tem uma potência instalada de 112,5. É um transformador, é um supermercado, uma clínica, todos do grupo A. Supermercado, uma clínica que tem uma subestação e tem 112,5, por exemplo. Nesse momento, como a potência do sistema fotovoltaico é 75 e a potência da carga é 112, eu tenho potências parecidas, próximas uma das outras. Então, isso pode gerar problema. Eu ainda mantenho o meu sistema fotovoltaico injetando 100% de potência ativa, ou seja, fator de potência unitário, e olha o que acontece. Geração de 175 kW, injeta, a carga está consumindo 112 kW, então o fotovoltaico vai levar essa potência para a carga, e o restante dos 112 menos 75 vai ser a concessionária que vai injetar. Então aqui a concessionária vai injetar 37,5 kW. Só que a relação lá no medidor é o seguinte, eu tenho 37 kW e eu tenho 37 kVAR. Então, o fator de potência que o medidor vai enxergar agora diminuiu. Lembra que a carga estava corrigida. Eu tinha um fator de potência de 0,95. Então, não é um problema da carga. Mas como o sistema fotovoltaico, em relação à potência total do sistema, está bem próximo, né, é quase 50% aí do sistema, mais que 50%, o meu fator de potência da concessionária diminuiu. Então, nesse caso, eu vou ter problema de baixo fator de potência. Ou seja, quanto maior for o sistema fotovoltaico em relação à demanda do sistema, ou em relação ao consumo da carga, maior vai ser a possibilidade de ter multas por excedente reativo. Então, o que a gente faz aqui? Eu posso tentar fazer o seguinte, eu vou ajustar no inversor. Já que ele está inserindo o fator de potência unitário, eu vou tentar diminuir esse fator de potência nesse caso. Então, aqui eu tenho um fator de potência de 0,71 na concessionária. Estou pagando multa. Então, eu vou lá no meu inversor e eu ajusto o fator de potência para 0,95 no inversor. O que acontece? O inversor agora diminuiu a potência ativa injetada, de 75 foi para 71, e está injetando também potência reativa de 23,4, que nesse caso ele vai injetar potência reativa capacitiva, certo? Então, nesse momento, o que acontece? O fator de potência foi corrigido. Eu não precisei colocar banco de capacitor, porque ajustando na saída do inversor, nesse caso, eu obtive o fator de potência de 0,95 na saída da concessionária, lá no medidor da concessionária. Então, nesse caso, eu consegui resolver o meu problema. Se eu coloco o fator de potência na saída do inversor de 0,98, por exemplo, para tentar diminuir um pouco, ele não diminuir tanto o rendimento do meu sistema fotovoltaico, aqui o meu fator de potência ainda fica abaixo, cai para 0,87. Então, nesse cenário, em que eu tenho uma potência da carga de 112 kW, com fator de potência corrigido de 0,95, eu preciso ajustar a saída do meu inversor para 0,95, para que eu tenha justamente o fator de potência da concessionária em 0,95. Mas eu sei que o meu rendimento do meu sistema fotovoltaico diminuiu, porque eu estou perdendo aqui aproximadamente 4 kW de potência ativa gerada, porque eu estou modulando tensão e corrente para eu injetar potência reativa capacitiva de 23 kVAR, tá? No inversor, nos inversores. Então aqui é uma correção que eu faço no inversor. Eu não quero mexer no inversor, eu não quero fazer isso. Então eu vou ter que injetar um banco de capacitor, porque se eu não faço o ajuste no inversor, ele volta a ter um fator de potência unitário, que é o que garante maior eficiência para o sistema fotovoltaico, mas o meu fator de potência baixou para 0,71, porque eu tenho uma boa parte da potência ativa sendo levada para a minha carga. Isso aqui é no pior cenário. Então, o que eu faço? Eu vou dimensionar um banco de capacitor para isso. Eu preciso, nesse caso, aumentar
a minha potência reativa capacitiva. Então, eu vou injetar um banco aqui de capacitor. Eu vou colocar com um banco de 25 kVAR, tá? Um banco de 25 kVAR. O que acontece? Injetando 25 kVAR, agora eu consigo fazer uma correção de fator de potência lá na concessionária. A carga está corrigida. Já tem um banco aqui corrigindo. Só que aqui é uma questão de relações de potência, onde a inserção de potência ativa da concessionária vai criar esse problema. Então, eu vou colocar um outro banco para injetar potência ativa, certo? Desculpa, injetar potência reativa capacitiva para diminuir essa relação na concessionária. E com isso, eu vou ter 0,95 no fator de potência lá na concessionária. Não mexo na minha geração, continue na geração plena, mas eu vou ter que colocar esse banco de capacitor de 25 kVAR para poder fazer essa correção. E ele vai entrar, nesse caso, por exemplo, de acordo com como é um 25 kVAR, a gente pode colocar 2 bancos fixos, né, ou semiautomáticos para essa potência no momento que tiver o período de geração, o maior período ali de injeção de potência ativa. Então, das 9 até as 4 da tarde, por exemplo, o banco de capacitor funciona, depois ele sai e a gente vê se isso reage. E se eu quiser que ele fique semiautomático. Se ele for ficar automático, o ideal é que o controlador dele tenha uma comunicação com o medidor da concessionária, para que ele possa realmente fazer a correção em cima do que o medidor está enxergando, que é isso que interessa para a nossa conta de energia. Então, olha só a relação. Tá vendo só? A gente consegue fazer simulação. Na realidade, lá no caso real, você vai ter que colocar um analisador, de preferência acima do ponto onde está o sistema fotovoltaico ou no secundário do transformador. Você coloca o analisador para ele enxergar o que está acontecendo e assim, com isso você vai ter essa forma de estudo. Lembrando, como eu estou fazendo estudo para o sistema fotovoltaico, só vai me interessar o período de geração, período ali diurno. Tá? Então, eu vou avaliar no meu analisador o que está acontecendo no período diurno e também o que está acontecendo com a carga. E o ideal é que a carga já esteja corrigida, já tenha ali um fator de potência corrigido, para que eu coloque um outro banco, ou um grupo, ou um banco de capacitor somente para fazer essa relação, para evitar que o meu cliente receba multa, mesmo tendo sistema fotovoltaico. Entenderam isso daí? Então, isso depende de 2 fatores: da relação entre a potência do sistema fotovoltaico com a potência do sistema. Quanto maior for a potência do sistema fotovoltaico em relação à potência do sistema, maior vai ser a possibilidade do fator de potência cair. Se eu tivesse um sistema com uma grande potência e somente o sistema fotovoltaico com uma baixa potência, talvez isso nem aconteça, não dê nenhum problema no final. Mas se eu tenho bem próximo, isso vai acontecer. Então, onde que a gente percebe que isso vem acontecendo? Tá? De se instalar o sistema fotovoltaico e o cliente começar a pagar excedente reativo. Principalmente em supermercados, em igrejas não, supermercados, hospitais, drogarias, indústrias de pequeno porte, onde a potência instalada da edificação é bem próxima da potência do sistema fotovoltaico. Então, isso vai gerar esse problema de balanceamento lá no medidor da concessionária. Isso se for do grupo A, ou seja, eu vou fazer a medição na alta tensão, na média tensão, ou eu tenho uma subestação inserida naquele cliente. Tá? Então, isso pode acontecer. Eu tenho subestação aérea, isso vai acontecer. Eu tenho uma subestação abrigada, isso pode acontecer. Então, vai depender do grupo de faturamento, ali, do grupo de alimentação do cliente, somente o grupo A, e também da relação da potência do sistema fotovoltaico em relação à potência da carga. E aí você tem que fazer esse estudo. Só, é isso, tá? E muita gente tá tendo problema. O que a gente percebe, principalmente eu já tive casos como esse, mas principalmente os alunos, estão tendo muitos casos porque vende-se ali o sistema fotovoltaico como para reduzir a conta de energia, coloca ali o máximo de painéis possíveis no telhado do cliente, mas não se faz essa análise. E aí depois, quando chega a fatura de energia, tá lá uma multa de 3, 4 mil reais. E isso inviabiliza todo o sistema.
E às vezes o cliente vê aquilo e acha que é culpa de quem instalou o sistema fotovoltaico, que na minha opinião, quem instala o sistema fotovoltaico em clientes que pode acontecer isso, em clientes do grupo A, precisa se preocupar, precisa falar para o cliente, ou precisa dar essa solução, ou indicar alguém que possa solucionar isso, porque realmente é uma venda de uma solução que não vai existir. Porque se eu coloco o sistema fotovoltaico e ele causa esse baixo fator de potência visto pela concessionária, vai gerar multa. Então, o teu sistema fotovoltaico está criando multas por acidente reativo. E às vezes é só um ajuste como esse, tanto no inversor ou então com uma necessidade de um banco de capacitor para fazer esse ajuste. Então, dependendo da potência, você tem que tomar cuidado. Instala o analisador de grandeza acima do ponto onde está o sistema fotovoltaico, avalia o que está acontecendo, faz o estudo durante o dia, em um período desliga o sistema fotovoltaico, vê qual é a relação da carga, liga o sistema fotovoltaico e avalia, anota os horários, olha depois lá no analisador de grandeza o que está acontecendo, e aí você vai conseguir dimensionar o fator de potência ideal. E para corrigir da maneira 100%, somente você enxergando o que o analisador, o que o medidor da concessionária enxerga. Então, para isso, você precisa ter um controlador de fator de potência que tenha um controle via saída ótica, ou seja, ele vai se comunicar com o medidor da concessionária para trazer para ele o fator de potência que o medidor está enxergando. E, com isso, injetar os estágios que realmente são necessários. Porque, ainda assim, você pode ter problemas com o banco automático quando você não pega o ponto ideal. Se você não pode fazer isso, se tem, por exemplo, somente um transformador no seu cliente, você pega a saída do transformador no TC lá do controlador de fator de potência e faz isso, que vai funcionar. Agora, se o teu cliente tem vários transformadores, aí fica mais difícil, porque você vai precisar fazer esse controle via o medidor da concessionária, tá bom? Principalmente se tem um sistema fotovoltaico. Então, esse é o cenário, essa é a possibilidade. Tudo que é bom também vai trazer alguns pontos negativos, e o lado do sistema fotovoltaico é esse, que talvez possa trazer essa problemática. Tem alguém com alguma dúvida, pessoal? Se tiver alguma dúvida, coloque aí que eu vou responder. O colega perguntou o seguinte, cadê? Deixa eu ver aqui. Milmar perguntou o seguinte, boa noite, como conseguir essa planilha? Ó, Milmar, essa planilha, ela é específica para os alunos do curso de projeto e dimensionamento de banco de capacitor. E ela vai ajudar nesse módulo que a gente fala sobre proteção ou correção de fator de potência em sistemas fotovoltaicos, tá? Então é uma planilha que a gente não vende separado só para quem é aluno. E se você está inscrito no nosso evento, Semana Prática da Manutenção Industrial, após os 3 dias, que já é semana que vem, segunda, terça e quarta, na quinta-feira, a gente vai abrir uma grande oportunidade para você entrar em vários treinamentos nossos com um valor muito bom. Inclusive, você vai ter acesso a esses materiais se você entrar nesse combo que a gente está preparando. Tá? Mas tem muita coisa, a gente ensina bastante coisa, inclusive a fazer o próprio dimensionamento, a fazer, por exemplo, um projeto de um banco de capacitor. Né? Esse aqui, por exemplo, é um projeto que a gente ensina dentro do curso. Isso aqui é um banco de capacitor de 150 kVAR, a parte de comandos, a parte de controle, diagrama de força, né, o layout básico para você montar o quadro ou passar para alguém que for construir, o quadro de cargas, né, que vai ter aqui o dimensionamento dos capacitores de acordo com as necessidades, capacitor, cabo, o contator ideal, desculpa, o tipo de proteção, a proteção total do banco. Tá? Então, tudo isso a gente ensina com auxílio da CAP X-Pro aqui, que é a nossa planilha, nosso software, o indutor anti-surto, para você colocar lá com o próprio cabo que você dimensiona, filtro de... para você dimensionar aqui o indutor de dessintonia, tá? Que vai... E aqui você tem um cálculo, tá? Cálculo do banco de capacitor automático, cálculo do banco fixo, tá? Inclusive, ele gera um relatório completo aqui, onde você pode colocar esse relatório dentro do seu projeto como memorial de cálculo, tudo certinho aqui no relatório, algo acima da média ali, que nem softwares avançados fazem.
e também fator de potência no motor. Eu quero corrigir um fator de potência direto no motor ou direto numa carga. Você consegue fazer essa correção de fator de potência direto no motor, gerando também relatórios aqui avançados. Tá? Então, essa é uma ferramenta que a gente usa, tá? Tem todos aqui os cálculos, os dados. Você pode fazer aqui o levantamento pelo dados de potência que vem da memória de massa da concessionária. Você pode fazer uma estimativa pela conta de energia. Aqui nunca dá certo, tá, pessoal? Aqui é só uma estimativa. A gente evita até, indica que você não faça, e tem a análise simplificada. Você já conhece a carga, já conhece o fator de potência e que você quer dimensionar de forma simplificada. Você consegue também fazer um dimensionamento simplificado, gerando relatório. Tá? Então, isso aqui faz parte de todo esse material que a gente tem e disponibiliza. Documentação, materiais, tudo isso para você. Certo, galera? Deixa eu ver aqui. Dar mais um recado aqui enquanto vocês colocam as dúvidas. Rapidinho. Deixa eu ver. Tem alguma dúvida? Quem tiver dúvida pode colocar aqui que eu vou responder. Manutenção industrial. Vou tentar pegar aqui o link do... Me manda... Deixa eu ver aqui. Mais alguma dúvida aqui rapidinho? Vamos lá. O Márcio colocou o seguinte. Boa noite. Consigo acompanhar o consumo da minha carga através do medidor da concessionária online? Depende do medidor, viu? Tem alguns medidores que eles têm essa saída ótica. Você pode... Isso tem que dar uma entrada na concessionária, tem que fazer todo um procedimento, mas você consegue pegar a informação que sai desse medidor e levar, por exemplo, para um outro medidor, algum sistema seu, tá? Um medidor que se comunique com o medidor da concessionária. Pode fazer isso? Pode. Tá? E depende de qual medidor que ela está usando. Então, o que eu indico é entrar em contato com a sua concessionária e verificar essa possibilidade. Tá? Eles também disponibilizam a memória de massa, só que a memória de massa ela é cobrada, tem um valor para cada mês ali dos dados. Você pede os dados, eles entregam, mas cobram esse valor. Então, não sei se é viável, mas você pode também pegar essa informação direto em tempo real do medidor deles, através dessa comunicação com o outro medidor que você vai instalar. Então, você vai instalar um outro sistema, só que tem que fechar a autorização com eles, ver se está tudo certo, eles vão lá e fazem tudo isso. Aí tem que ver se o medidor deles também tem essa tecnologia. Mas dá para fazer sim, viu? Alguns clientes fazem isso, principalmente clientes de grande porte. Vamos ver a Laura aqui. Tem um cliente subestação posto 2, né, entra média e sai média, né, 12 trafos a vazio ao longo da rede com sistema fotovoltaico. Onde devo instalar meu analisador de energia? Aqui é um grande problema, porque como você tem 12 transformadores, você tem provavelmente diferentes níveis de tensão, tá? E diferentes fatores de potência para cada transformador. Ou seja, um transformador pode ter um fator de potência baixo, outro pode ter um fator de potência ajustado, outro tá tranquilo. Então você tem duas saídas. Ou você pega um analisador de grandeza, que geralmente os analisadores que a gente usa, né, IMS, Embrasul, Fluke, eles vão trabalhar na baixa tensão. Então você vai em cada transformador, coloca o analisador e faz um estudo no secundário de cada transformador. Depois você pega aqueles dados e avalia. Só que isso demora, e como você coloca o analisador em um transformador e depois em outro, pode ir mudando as coisas ao longo do tempo. Mas é uma possibilidade, tá, de fazer. E aí você vai avaliar qual desses transformadores tem um fator de potência baixo e qual desses transformadores tem um consumo alto. Porque às vezes você tem um transformador que está com fator de potência baixo. Pô, eu peguei o transformador, ele está com fator de potência de 0,5. Só que a potência do transformador, a carga dele, é de 1.500 kVA. E a potência consumida naquele fator de potência baixo é de 50 kVA. Então, cara, 50 kVA para 1.500
e eu tenho mais outros transformadores, pode ser que aquele 50 kVA, que tem fator de potência baixo, nem vai ter relação com a carga total. Então, o que eu te indico? Quando você tem um cliente, que principalmente nesse seu caso, que eu tenho uma cabine de entrada e eu tenho depois derivações, que é muito parecido com shopping center, por exemplo, shoppings, grandes galpões industriais, em que eu tenho derivações de média tensão e vai para cada subestação interna. Então, o que a gente indica é você fazer um estudo do fator de potência pela memória de massa da concessionária. Então, a concessionária vai te entregar a memória de massa e ali você vai ter o que o medidor dela enxerga. Ou, se você puder fazer essa comunicação entre o medidor dela e o seu analisador para registrar esses dados, melhor ainda. Mas esse é o caso. Você pode também, em alguns casos, dependendo do teu analisador de grandeza, fazer uma medição através dos T6 de proteção, por exemplo. Então, eu tenho o meu T6 de proteção, você pega ali o secundário dele e conecta ao analisador. Então, para isso tem que ser feito um ajuste. Alguns analisadores não vão fazer isso, mas há essa possibilidade de você fazer a medição com o analisador na média tensão. Assim você pega a carga toda, tá? E aí você consegue enxergar qual é o fator de potência. Então tem esses 3 viés. Primeiro viés é você analisar o secundário de cada transformador, ver o fator de potência de cada transformador e ver a relação de potência entre o que você está medindo e a carga instalada do transformador, para ver se é aquilo que está influenciando no fator de potência baixo total. Depois, outro caso, é você pegar a memória de massa da concessionária e verificar se, através daqueles dados, você consegue fazer uma análise. E a terceiro caso é você tentar fazer a medição das grandezas através da média tensão com o seu analisador. Aí tem que ajustar todos esses parâmetros, tá? As garras de corrente, tudo isso vai ter que ser feito um ajuste e converse com o seu fabricante para ver se o seu analisador faz isso. Então são as 3 possibilidades. Geralmente, quando a gente tem menos transformadores, 3, 4 transformadores em um cliente, a gente faz o estudo em cada transformador e compara depois com a memória de massa, para ver. Primeiro a gente analisa fator de potência, mas com o analisador de grandeza a gente vai avaliar harmônicos, vai avaliar distúrbios de tensão. Então é uma análise mais detalhada, que eu até indico, principalmente porque eles estão em vazio. E um transformador em vazio, a gente sabe que ele dá problema, e às vezes até mais do que um transformador que está funcionando normalmente, tá? Então o transformador em vazio ele pode dar problema. Show! Isso aí é um caso que tem que avaliar, tem que buscar, mas são esses cenários. Você vê qual dos 3 é mais viável para o seu caso, para o seu cliente. Deixa eu ver aqui uma outra. Rafael perguntou o seguinte: estou bem empolgado, né? Minha maior dificuldade é iniciar, saber conquistar clientes. Você ajuda nesse sentido? Olha, a gente indica estratégias para você conseguir os clientes, tá? Para conseguir cliente, você tem que explorar todas as possibilidades que você tem. Primeiramente, falar com seus contatos, abrir a boca, montar um portfólio. Então, você vai ter que montar uma estrutura, porque não é só dizer, eu faço o serviço. Você precisa dizer, eu faço serviço, olha só a minha estrutura, olha aqui como a minha empresa é importante. Pablo, mas eu não tenho empresa, eu estou começando agora. Não precisa você ter uma empresa para mostrar profissionalismo. Você tem que criar essa questão, criar a estrutura, buscar o cliente. E o que a gente indica é sempre busque o cliente que você consegue atender. Às vezes até por uma questão de confiança. Por exemplo, quem está começando agora, talvez não é muito legal ir direto na indústria, porque a indústria é mais complexo, você já tem que ter ali um pouco de experiência, um pouco de confiança, e o cliente é muito mais chato, eles vão ali em cima e querem ver o que está acontecendo. Então pode não ser uma boa experiência. Se está começando agora, comece com clientes menores, condomínios, supermercados, clínicas, locais que são de mais fácil acesso, em que você pode também vender outros serviços. E a gente ajuda sim, a gente tem estruturas, dependendo de cada serviço que você quer fazer, a gente tem estruturas que vão orientar em cada cenário. O serviço de manutenção de subestação é esse tipo de pegada, esse tipo de entrada que você vai ter, esse tipo de exemplo que você precisa utilizar. Manutenção de gerador faz isso, isso e isso. Bancos de capacitor, correção de fator de potência, faz isso, isso e isso. Então, cada cenário você pode usar diálogos diferentes, mas às vezes o teu cliente tem todas essas demandas.
É muito fácil. Você tem um cliente que tem uma subestação, ele pode precisar de uma manutenção de subestação. Se ele tem subestação, ele tem gerador. Você pode dar manutenção no gerador. E se aquilo está dando algum problema de acidente errativo, né, você vai lá e faz o estudo da correção de fator de potência. Ou avalia se aquele banco de capacitor instalado está adequado ou não. Porque às vezes quem dimensionou errado, instalou da forma errada. Então você vai ter que fazer esse estudo. E aí você busca mais possibilidades de serviço. Bacana. Vamos lá. Luciano colocou aqui, ó, professor, a concessionária fornece memória de massa para o optante do grupo B? Olha, Luciano, eu não sei te dizer com certeza isso, tá? Mas até onde eu sei, algumas concessionárias fornecem, tá? Não sei dizer quais, tá? Mas eu acredito que a CEMIG, a CPFL fornece. Eu acredito, posso estar errado. Então, liga para a concessionária, amanhã ainda é sexta-feira, manda um WhatsApp lá, ou liga lá para a concessionária e pergunta se eles fornecem a memória de massa do optante B. Lembrando que é só o aquecimento, segunda-feira, terça e quarta é o nosso evento. 20 horas, horário de Brasília, ao vivo, aulão. Se preparem que vai ser mais de 1 hora de aula, vai ser pesado. Então vem. Oi? Beleza, então, galera. Eu vou finalizar aqui, que tá oscilando a minha internet. Deve ser a chuva. Tá pesado a chuva por aqui. Então eu vou finalizar, mas qualquer coisa, nós estaremos ao vivo no nosso evento segunda, terça e quarta, tá? Semana que vem para nossa semana da manutenção industrial. Beleza, galera? Abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.